Eu conversei com uma pessoa muito próxima ali do Palácio do Planalto que me disse o seguinte: o Lula resolveu abrir o leque de possibilidades, de cartas na mesa para 2026 e para 2030. O que essa pessoa me disse? Que isso começa com a Glaze, que alguns, inclusive eu, estranhamos, né, a indicação da Glaze, Vivi, porque se esperava que a Glaze fosse para a Secretaria-Geral da Presidência. E no final ela vai para a Secretaria de Relações Institucionais para negociar com o Centrão. As pessoas falaram, ué, mas a Glaze ela tem sido mais do combate do que da negociação. Mas daí tem dois aspectos, né, no caso da Glaze e também do Boulos. Eu vou chegar no Boulos. Quer dizer, a Glaze Hoffmann vai para lá porque o Lula... Eu falei, mas a Glaze, sim, não se engane. O Lula coloca também o nome da Glaze como uma possibilidade, para também não ficar todo mundo achando ou é o Lula ou é o Haddad. Então batemos no Haddad e acabou, não tem alternativa. Então ele está abrindo o leque, coloca a Glaze ali e agora o nome do Guilherme Boulos, que também tem esse aspecto, né, de colocar alguém ligado a movimentos sociais. Então o governo do Lula, quando a gente compara com o México, vocês falaram do México aqui no começo do programa, Cláudia Sheinbaum, que vai para a rua e coloca milhares de pessoas, até estava olhando as imagens ontem lá no centro da Cidade do México, faz um governo de centro-esquerda. Olha só as imagens que nós temos aí, gente. Olha só, é um governo de centro-esquerda que opta por colocar o povo na rua, né? E é um governo moderado, não é um governo revolucionário e tal, um governo moderado. O Lula faz uma opção por, o tempo todo negociando, fala com o Centrão, porque é um governo de frente ampla, a gente compreende. Agora, o Lula está fazendo duas coisas com esse movimento de Glaze, primeiro, e de agora, talvez, o Boulos não está decidido ainda, talvez Guilherme Boulos no governo, que é colocar alguém mais ligado a movimentos sociais, que possa reenergizar e reconectar o governo com os movimentos. Vocês viram o Lula com o MST na sexta-feira entregando finalmente, né, lotes de reforma agrária, indo de volta às bases. E o Guilherme Boulos, a gente sabe que tem essa característica. Em segundo lugar, começar a plantar nomes novos. O Lula brinca, eu estou pensando já em 2034, mas evidentemente que 2034, primeiro, que está longe demais, e segundo, que o Lula não estará em 2034. É preciso construir novas lideranças nacionais. O Boulos foi candidato a presidente pelo PSOL já, razoavelmente conhecido pelo país, mas muito mais conhecido em São Paulo. Quando você transforma uma liderança como essa num ministro, ele vai poder conversar mais, vai poder interagir com lideranças do Nordeste, do Norte, do Sul, de outros estados brasileiros, não só de São Paulo. Então, é uma forma de construir uma nova liderança. Não construir porque o Boulos já construiu a liderança dele, mas de reforçar, de ampliar, de dar voz e jogar luz sobre uma liderança como o Guilherme Boulos. Partidos como União Brasil, do Caiado, enfim, tem 3 ministérios do governo Lula, mas já está falando em lançar candidato de oposição. O PP já lançou, o Caiado e o Gustavo Lima, estão lançados como pré-candidatos. E tem 3 ministérios. O PP do Arthur Lira tem ministério, o tal do Fufuca, né? Isso. Fufuca. E também está falando o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, outro dia deu uma entrevista dizendo, não, nós vamos com o Bolsonaro ou com um candidato de oposição. Então o que o Lula está fazendo quando traz esses nomes mais à esquerda é dizer para o Centrão, bom, se vocês querem, antes da hora, pular do barco e irem para a oposição, nós vamos aqui nos entrincheirar, com nomes um pouco mais à esquerda, e em vez de frente ampla, vamos fazer uma frentinha menor, mas talvez mais combativa até. Se a ideia é essa, podemos ir por esse caminho. Só que o Lula não vai abrir mão da negociação com o centro, Vivi. A história do Lula não é uma história de confronto. Então, o MDB continua ali com ele, um bom setor do MDB. O Republicanos está no governo. O Republicanos, que é da Igreja Universal, esse fez um giro e está falando, ô Lula, se os outros não querem, a gente topa, a gente fica com você. Então, ele está mostrando para os adversários, aliados / adversários, porque são as duas coisas ao mesmo tempo, que se vocês não quiserem ir comigo, a gente vai com outros nomes aqui. Ao mesmo tempo, abre o leque da sucessão, talvez não para 2026, para 2030, 2034, mostrando que o Haddad não é o único nome. E é importante isso, porque o PT, como disse o William, é um partido com muitas facetas e não pode ficar só com a faceta mais moderada de todas, que é o Haddad. Tem que dar conta das outras, senão você perde a capacidade de dialogar com a sociedade.